Olá, eu me chamo Thiago e vim aqui falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de mestrado do programa de pós-graduação em letras da UFPR. Eu estudo o romance chamado Cruel Amor, de Júlia Lopes de Almeida. Faço uma análise crítica do romance, inclusive eu defendo a minha dissertação na semana que vem. E para que eu fale de Cruel Amor, eu preciso antes falar sobre a Júlia Lopes de Almeida, porque infelizmente ela não dispensa apresentações. É igual, por exemplo, o seu contemporâneo Machado de Assis. E a Júlia foi uma escritora bastante importante em sua época, ali na Belle Époque, mais especificamente. Ela escreveu no final do século XX, no final do século XIX e no começo do XX. E ela foi uma escritora muito importante, ela vendeu bastante, inclusive ela conseguiu o grande feito, foi a primeira mulher a conseguir esse feito de viver financeiramente da sua escrita. Só que depois que ela morreu, ela acabou sendo esquecida, caída no limbo literário, da crítica literária brasileira, e ela acabou sendo esquecida, e por isso esse deve ser com certeza o motivo pelo qual você, né, provavelmente o motivo pelo qual você não conhece ela, eu também não conhecia antes de entrar na pós-graduação. E aí, só lá em 1980, que ela acaba, ali em 1980, na verdade, que ela começa a ser resgatada pela crítica feminista. E aí ela começa a voltar, a gente consegue trazer ela de volta, como tem, né, cada vez mais trazido ela de volta para o cenário da crítica literária brasileira. E Cruel Amor é um romance bastante denso, com muitos personagens, e por conta disso ele é um pouco, eu acho ele um pouco difícil de resumir. O que eu gosto de falar sempre é que o fio condutor do romance é uma comunidade de pescadores da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Porque é realmente essa comunidade que é representada no romance, e portanto o romance é um núcleo pobre, tem um núcleo de personagens pobres, e essa comunidade inclusive existe até hoje no Rio de Janeiro. É uma pesca artesanal e passada de pai para filho, então é uma tradição, né? Mais que um trabalho, é uma tradição. E aí o romance é bem interessante, né? Porque um ponto interessante do romance é principalmente o protagonismo feminino, como é de praxe das obras da Júlia. Ela privilegia o feminino, as mulheres, né? Porque ela faz um movimento que é mostrar o potencial feminino, tanto nesse romance como nos outros romances delas, mas é realmente mostrar o potencial feminino em subverter, né, a estrutura social que oprime elas. E ela mostra que as mulheres conseguiam fazer muito bem isso, principalmente as mulheres pobres, que muito diferente das mulheres ricas, das mulheres burguesas, já trabalhavam há muito tempo, e trabalhavam e autossustentavam e sustentavam sua família, sua casa. Então a gente tem nesse romance mulheres que sustentam a si, sustentam seus filhos, a casa, e que não dependem de homem, porque são solteiras, são viúvas, nunca se casaram. Então a Júlia faz esse movimento para mostrar mesmo o potencial feminino e para fugir daquele estereótipo do sexo frágil que a gente geralmente tem atribuído às mulheres pelo senso comum. E ela faz isso muito bem, esse movimento. Outro ponto que eu acho que o romance ganha bastante, que eu acho muito bonito no romance, e que também ele ganha por conta disso em qualidade, é como a autora trabalha o coletivo sem apagar o individual. Ela mostra, através da sua escrita, uma comunidade orgânica, uma comunidade vivendo em sociedade, mas e como isso atravessa, né, como as ideologias, como os pensamentos, os dogmas, as crenças do seu tempo atravessam eles, os personagens, mas também mas e como eles lidam com isso, né, como isso afeta o interior deles e como afeta e forma também a individualidade deles. Então, o coletivo social formando o individual, e ao mesmo tempo o individual forma o coletivo. Então, ela mostra que não há uma diferença entre social e individual. Os dois são indissociáveis. Então, não há externo nem interno, há os dois ao mesmo tempo, sem que seja possível separar. E é isso, eu acho que a Júlia é uma grande escritora, principalmente nesse romance. Ela consegue fazer isso, criar uma obra de grande potencial literário. E fico por aqui, recomendo bastante a leitura de Cruel Amor e também de Júlia Lopes de Almeida. É isso.